Boa noite, paz seja com todos, paz do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente esta noite, nesse lugar. Que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Ele vem abrindo vossos corações, abrindo a vossa mente, para receber a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Uma palavra que não é minha, mas sim do Espírito Santo, mas sim da Bíblia Sagrada. Palavras que foram ditas por Jesus Cristo, palavras que foram ditas por João Batista. Nós estamos aqui nesta noite para falar para você que Jesus ele está voltando e é necessário que preguemos o Evangelho. Um Evangelho que cura, um Evangelho que sara, um Evangelho que abre os olhos daquele que está perdido nas trevas, um Evangelho que venha a curar suas feridas, um Evangelho que venha sarar, que venha trazer salvação hoje para dentro da sua casa, um Evangelho que venha trazer a cura para aquela ferida que você tem na alma, um Evangelho que venha salvando a tua vida. Pode ser que você esteja hoje em depressão, pode ser que você hoje esteja sendo tentado pelo espírito do suicídio, tentado pelo espírito da morte, e muitas vezes, amado, as pessoas elas não encontram a saída. Mas eu venho dizer para você hoje, nessa noite, que o Espírito Santo, ele vem aqui sobre nós, dentro de nós, falando conosco, e dizendo para mim e dizendo para você, que Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Muitas vezes você pode estar andando em caminhos tortuosos, assim como dizia Davi ali no Salmo 23, ainda que eu ande pelos vales das sombras da morte, não temeria mal algum, pois eu sei que estás comigo. Dessa forma nós estamos aqui para falar para você que Jesus ele está voltando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. A palavra do Senhor diz aqui, Lucas capítulo 3, a pregação de João Batista. No ano 15 do império de Tibério César, tendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província dos Tracônitos, e de Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorria toda a terra, ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, e segundo o que está escrito no livro das palavras dos profetas Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai as suas veredas, e todo vale se encherá e se abaixará, e todo monte do outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escalabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. E dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizado por ele, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira para que está para vir? Produzi, pois, frutos de dignidade, dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E ele respondendo disse-lhe: quem tiver duas túnicas, reparte com o que não tem. O que tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também alguns publicanos para lhes serem batizados, e diziam-lhes: mestre, que devemos fazer?
E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentar-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, pensando todos de João e seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: em verdade batizo-vos com água, e eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na tua mão, ele limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo que não se apaga. O que nós podemos ver aqui essa noite, amado? Nós podemos ver aqui um João Batista cheio do Espírito Santo, cheio do amor do Senhor, cheio do temor ao Senhor. E ele dizia àquela multidão toda: quem vos impeliu a fugir da ira divina? E vinham os fariseus e perguntavam para ele: que deveremos fazer? E ele dizia: não cobre mais além daquilo que vos for ordenado. Os policiais também perguntaram: que faremos nós? E ele dizia: a ninguém trateis mal, e contentai-vos com o vosso soldo. Mas o que nós vemos hoje em dia, amados irmãos, não é isso que nós vemos. Nós vemos os valores todos distorcidos. Vemos uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade que corre após o dinheiro, uma sociedade que não procura Deus, uma sociedade que não quer saber da verdade, uma sociedade que não quer correr após a verdade, não quer correr atrás do bem, mas quer correr após a mentira, após o mal. Nessa noite, amado, o nosso Senhor Jesus está chamando você, porque a volta dele é iminente, a volta dele é próxima, mas as pessoas elas estão dormindo em suas buscas, elas estão dormindo em suas maneiras de viver, estão morrendo nos seus pecados e não querem saber de Jesus, porque alguém lhes disse em algum lugar: se você aceitou um dia Jesus, então vou te falar um versículo: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eles só falam apenas metade do versículo, amado. Lá em João, no capítulo 7, no capítulo 6, versículo 37, Jesus ele diz dessa forma: aquele que o meu Pai me der, esse vem a mim, e se esse quando vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jesus ele estava querendo dizer o que, amado? Ele queria dizer que conversão não é da boca para fora, conversão não é para qualquer um, conversão não é para aquele que simplesmente quis entrar na igreja atrás das menininhas. Não é a conversão, é entrar para uma igreja porque o pastor prega bonito. O pastor, ele não cutuca o leão com a vara curta. O pastor, ele cutuca o leão com a vara bem comprida. Sabe para quê, amado? Para não entristecer o pecador que está ali. Que a palavra do Senhor diz que é melhor uma palavra de correção do que uma palavra que venha te condenar eternamente. Uma palavra que venha passando a mão na tua cabeça, passando a mão no teu pecado e não fala para você a verdade. É por isso que nós estamos aqui para falar para você: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 ele diz isso. João 8,32 ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas as pessoas hoje, elas não querem correr atrás da verdade, preferem correr atrás da mentira, preferem correr atrás da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria. Não está dando certo alguma coisa na vida, vai lá na necromante,
vai lá ler a carta, vai lá ler a mão, vai lá no espírita, vai lá na macumba fazer uma consultinha lá com o macumbeiro. Jesus, ele sabe a sua necessidade. Jesus, ele sabe mesmo antes de você pedir a sua necessidade. Jesus, ele te ama de tal forma. Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida com abundância. Mas as pessoas, elas não querem vir para Jesus para que tenham vida. Jesus, amado, no versículo 17 ele diz: eu não vim para destruir o mundo, mas sim que o mundo seja salvo por ele. Jesus não veio para destruir o mundo, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar a humanidade, para que o mundo não fosse condenado pelos seus pecados. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz da seguinte forma: o Senhor, ele diz dessa forma: aquele que conhece Jesus, que declara Jesus, esse já não será confundido, esse não será enganado. Mas aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, esse será confundido, esse será enganado, esse já está condenado. Não sou eu quem digo, amado, mas a palavra do Senhor, a palavra do próprio Senhor Jesus, ele diz isso: aquele que crê no Filho, ele tem o Pai. Aquele que não crê no Filho, ele não tem o Pai igualmente. Aquele que declara o Filho, ele tem o Pai. Aquele que não declara o Filho, ele também não tem o Pai. A sua fé é vã, e a ira de Deus sobre ele permanece. A palavra do Senhor diz isso, amado. Não são minhas palavras. No versículo 19, a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo que o mundo, a verdade é essa, que a luz veio ao mundo, mas as pessoas não quiseram vir para a luz, quiseram permanecer nas trevas, não quiseram vir para a luz porque as suas obras não fossem manifestas, porque são feitas nas trevas. Se elas se achegarem à luz, serão condenadas. Mas aquele que faz a obra de Deus, eles vêm para a luz, para que a sua obra seja vista, seja manifesta, que são feitas em Deus. A palavra do Senhor diz lá, Colossenses capítulo 2, versículo 14, que nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto para aqueles que se salvam, tanto para aqueles que se perdem. Para esses que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E nessas coisas, quem que é idôneo? Quem pode dizer que vai se salvar ou quem vai se perder? Somente cada um de vós, de acordo com a sua escolha. Josué, lá em Josué, ele diz a seguinte palavra para aquele povo: eis que eu ponho dois caminhos diante de vós, caminho de vida e caminho de morte. Escolhei, pois, agora qual caminho quereis andar: caminho de vida para a vida, caminho de morte para a morte. Não existe a terceira opção. Ou é vida, ou é morte, ou é céu, ou é inferno, ou é salvação, ou é condenação. Mas eu sei que tem religião por aí. A Igreja Católica prega que existe um purgatório. Amado, se você procurar na Bíblia, você vai revirar, e você não vai achar a palavra purgatório. Você não vai achar a palavra purgatório. Purgatório quer dizer o quê? A terceira via. Depois que a pessoa morre, ela vai lá para o purgatório. Não, amado, não existe purgatório. Essa é uma heresia inventada pela Igreja Católica. Purgatório não existe na Bíblia. Você pode procurar na sua casa, não existe a palavra purgatório. Não existe a palavra indulgência, que você pode pagar para remir os seus pecados. Quem fez isso foi Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14,
ele fala ali que o nosso Cristo Jesus, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi Maria, não foi Aparecida, mas foi Jesus, o Filho do Deus vivo. Lá ele diz que Jesus Cristo, pregado lá na cruz do Calvário, estava ali, fariseus, mestres da lei, sacerdotes, alguns do povo que estavam ali na crucificação de Jesus. E muitos diziam e davam risada da cara de Jesus, dizendo: salvou a muitos, salva-se a si mesmo agora. Derrubava o templo que foi construído em 42 anos, em um dia, e em 3 dias o reconstruía. Desce da cruz agora. Falou tanta coisa, que é filho de Deus, porque ele não vem te salvar. Desce da cruz para que nós acreditemos em você. É isso que eles faziam. Lá em Colossenses 2,14 ele diz também ali, que o nosso Cristo Jesus, ele cravou lá na cruz do Calvário tudo que era contra mim, tudo que era contra você, tudo. Ele não deixou nada de fora. As nossas transgressões, nossos pecados, as nossas iniquidades, as prostituições, a fornicação, os adultérios, as idolatrias, idolatria Maria, Aparecida, macumbaria, feitiçaria, o espiritismo. Jesus cravou tudo lá na cruz do Calvário. Ali ele expôs publicamente quem era verdadeiramente aquele sacerdote. Ele expôs todos eles à vergonha lá na cruz do Calvário, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 22, no versículo 24. Aquela cruz para o nosso Deus Todo-Poderoso era um trono de glória para a casa do Pai. Isaías 22, 24, ele fala que a cruz de Jesus era um trono de glória para a casa do seu Pai. E Deus, olhando lá de cima, Isaías 53, no versículo 24, no versículo 4 em diante, ele diz: verdadeiramente, ele levou sobre si nossas enfermidades, ele levou nossas transgressões, nossos pecados, nossas doenças, nossas enfermidades. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, amado, o nosso Senhor Jesus, ele está aqui hoje. Ele está aqui para sarar a tua vida. Aleluia. Ele está aqui para achar você. Que a palavra do Senhor, lá em Isaías 56, ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Glória a Deus. Então, amado, o nosso Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, ele já nos redimiu, ele já nos justificou, ele já nos glorificou, ele já nos fez herdeiro, nos fez filho, ele perdoou os nossos pecados, lá na cruz do Calvário, amado. Lá na cruz do Calvário. Não foi Maria, não foi Aparecida. Maria não traz salvação para ninguém, Aparecida muito menos. Essa nação está correndo após Aparecida, adoração a Maria, e essas duas pessoas, elas não trazem salvação para ninguém. A idolatria entrou na nossa nação em 1850, 12 de outubro, naquele rio Paraíba, quando tiraram aquela imagem lá daquela água, levantaram ela para cima e colocaram no altar e emendaram os pedaços. Primeiro veio a cabeça, depois o corpo, depois o resto. E fizeram lá a imagem para se adorar, e está aí até hoje. Mas aquilo não tem nada a ver com a mãe de Jesus, não tem nada a ver com Maria. Maria, ela foi uma mulher agraciada por Deus, achada santa, pura, agraciada por Deus, escolhida por Deus como serva do Senhor, para gerar no seu ventre um filho do Deus vivo. Aleluia. Mas ela não é digna de adoração. Aparecida, muito menos. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar Aparecida. Então acorda, você que dorme. Lá na cruz do Calvário, quem fez a remissão dos nossos pecados foi Jesus Cristo. Não foi Maria, não foi a mãe dele. Você está falando tudo isso certinho. A palavra do Senhor diz, amado. E eu posso fazer uma ilustração para você hoje. Eu vou fazer uma ilustração para você. O que é que Deus coloca no nosso coração para falar para você? Um médico, ele estuda 6 anos numa faculdade.
depois ele faz mais 2 anos de mestrado, depois ele faz mais uns 2, 3 anos lá de doutorado, depois ele faz residência. Né? O médico, para ser um bom médico. Aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra. É verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Tá Aleluia. drogadinho, irmão. Com Tá bebinho e drogado. Sim. Aqui eu Sangue. vi, Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Batem É que retirado Deus em falou, nome não de foi? Jesus. Sim. é que Deus falou e tá na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Daí eu provo. Ó, e daí é Bíblia. É bíblico. Você poderia... você está na frente da câmera, por favor. Ah, e daí é Bíblia. A palavra do Senhor diz, amado. Aí o médico estuda todo esse tempo. Essa é uma ilustração que eu estou fazendo. Ele estuda 6 anos, uma faculdade, faz 2 de mestrado, faz 2 doutorados, faz 3 residência. Aí o dia que você vai fazer uma consulta, para quem que você vai pagar a consulta? Não é para o médico? E se você chegar lá, tiver sentado a mãe dele lá, você vai acreditar no que ela vai falar? Se a mãe do médico estiver sentado lá, você vai pagar a consulta? Você vai consultar com esse médico? Com certeza não, quem não estudou não foi ela. Da mesma forma, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quem morreu na cruz do Calvário foi ele, não foi Maria, não foi Aparecida, não foi Allan Kardec, não foi Chico Xavier, não foi Mamon, não foi o diabo, foi Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então acorda, você que dorme, que está numa religião, que está te levando para o inferno. A sua vida vai de mal a pior. Doença não sai de dentro da tua casa. Tá certo. A doença não sai de dentro da tua casa. Vou falar. A prostituição não sai de dentro da tua casa. O adultério também não. Casamento do segundo, terceiro casamento por diante. Sendo que a palavra do Senhor diz: aquele que casa e separa a tua mulher, ele adultera, se casar com outra. E aquele que casar com a separada, com a divorciada, também adultera. Lucas 16, 18. Romanos capítulo 7, do versículo 2 em diante fala: a mulher está ligada ao marido pela lei, enquanto ele vive. Certinho. Vindo, porém, a falecer o marido, está livre da lei, pela lei, e pode se casar com outra. Não será chamada de adúltera, mas se ela se casar, ainda o marido vivo, será chamado de adúltera, amado. Então acorda, você que dorme, lê a Bíblia, corre atrás da tua salvação, enquanto se pode achar. O nosso Senhor Jesus, Ele está voltando, a qualquer momento, amado. A qualquer momento Jesus pode tocar a trombeta, e aonde você vai se apresentar? Aonde você vai correr? A palavra do Senhor diz, lá no Salmo capítulo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém nos caminhos dos pecadores, antes tem prazer na tua palavra, e nela medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dará os seus frutos na estação própria, suas folhas não murcharão, e tudo que colocar as mãos prosperará. Aleluia. Não são assim os ímpios. Olha só o que o servo Davi fala: não são assim os ímpios. Os ímpios são levados à roda de ventos, ventos de doutrinas de demônios, heresias destruidoras. Eles são levados à roda de vento, as pessoas são levadas à roda de vento, à roda de doutrinas. A salvação está em Cristo Jesus. João capítulo 7, 17, versículo 2 em diante, a palavra do Senhor diz: o nosso Jesus Cristo dizendo, falando com Deus, falando com o Pai: glorifica o teu Filho agora, esse Filho que glorificou o Senhor na terra. Aí Deus falando para Jesus dizendo: eu já tenho glorificado, e ainda te glorificarei ainda mais. E Jesus dizendo: que creais em um único Deus, único e verdadeiro, e em Jesus Cristo, a qual o enviaste, a qual deu o poder sobre toda a carne. Jesus, ele tem o poder sobre toda a carne, amado. Jeremias capítulo 32, no versículo 26, ele fala: alguma coisa maravilhosa para mim,
Pode ser alguma coisa maravilhosa para mim? Eis que eu tenho poder sobre toda a carne. Porventura alguma coisa maravilhosa para mim? Deus perguntando para as pessoas. Amados, a sociedade está corrompida de uma certa forma, que daqui a uns tempos será impossível você viver. Você vê a corrupção ocorrendo de todas as formas, as leis apoiando as abominações, e daqui a uns dias serão as abominações no meio da rua. Ninguém vai poder falar mais nada, ninguém vai poder fazer nada. Sabe por quê? Serão amparadas pelas leis, serão amparadas pela lei. Então acorda, você que dorme, busca a tua salvação, busca Jesus. João Batista, quando ele saiu do deserto, ele chegava para as pessoas e dizia: quem vos impeliu a fugir da ira divina? Aí a mesma pergunta nós fazemos hoje: quem vos impeliu a fugir da ira divina? A permanecer da forma que você está, sabendo que o Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando, vai pegar a cidade de surpresa, vai pegar todo mundo de surpresa. Mas as pessoas elas não querem acordar e não acordam. O próprio João Batista ele já dizia: aplainai um caminho ao Senhor, aplainai um caminho reto ao Senhor. E o que nós vemos hoje não é isso. Igrejas inclusivas, igrejas de todas as formas, mas não levam a salvação para nada, para ninguém. Igrejas que não estão cumprindo o papel que elas deveriam fazer, o papel que elas deveriam cumprir sobre a face da terra, aonde elas deveriam pregar a salvação, pregar a cura, pregar o arrependimento, pregar a salvação pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não pregar salvação por causa do dízimo das ofertas, não pregar salvação por causa da corrente do sal grosso, não pregar salvação por causa da roda ungida. Se você não participar da bênção aqui que nós estamos participando dessa corrente, a sua vida será amaldiçoada. Tudo mentira, amado. Amaldiçoado é aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra de Deus e rejeita. Ouve Jesus falar, mas não quer saber. Blasfema da palavra de Deus, blasfema do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, ali no capítulo 63, Isaías, ele disse que ele procurava um povo piedoso. Porventura seriam filhos que não seriam rebeldes, não seriam filhos mentirosos. Mas no entanto, ele mesmo combateu contra eles. Nós vimos isso nas Escrituras. Jesus combateu os fariseus, combateu os saduceus, combateu os sacerdotes, e todos eles buscavam matar Jesus, buscavam fazer laços, buscavam com palavras fazer laços contra a vida dele. E hoje não é diferente, não está diferente hoje. Falamos e pregamos a palavra de Deus, dizem que é discurso de ódio, dizem que é racismo, dizem que é tantas outras coisas, violência, incitação à violência, discurso de ódio, discurso negativista. A sociedade hoje está pensando que quando Jesus voltar, o céu vai ser uma grande lata de lixo, vai ser uma grande lixeira. O céu não vai ser uma grande lixeira, amado. O céu não vai ser uma grande lata de lixo, não. Lá só vai entrar a santidade, lá só vai entrar o amor, lá só vai entrar aquele que busca a santidade, que busca ser santo. É por isso que a palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse ele diz: aquele, porém, que se quiser se limpar, que se limpe mais, aquele que quiser se sujar, que se suje mais. Mas vai chegar o dia, amado, que teremos que nos apresentar diante daquele que sabe todas as coisas, daquele que tem poder para julgar todas as coisas. Aleluia. Aí então o que faremos? Aonde nós iremos buscar ajuda? Se um dia nós rejeitamos a palavra do Senhor, rejeitamos Jesus, rejeitamos tudo aquilo que se chama Deus. Eu conheço pessoas que não podem falar de Jesus perto dela, que ela já excomunga, que ela já blasfema, que ela já sai bravejando, porque não quer saber de Jesus, não quer saber da salvação. Buscai o Senhor enquanto está perto, buscai enquanto se pode achar. E hoje é o dia,
Aceita você aí, você que está ouvindo a palavra do Senhor. Jesus está voltando. Arrependei-vos.